Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos trabalhar com o livro didático de vocês, de matemática. Vocês vão pegar lá a unidade 3, tá? Olha lá. E nós vamos relembrar aí como que se faz adição e subtração com números naturais. Ai, professora, eu já sei fazer isso. Ótimo! Mas só para relembrar, lembrando que ainda estamos fazendo revisão e que você tem que realmente saber fazer isso daí sem erros, porque de agora para frente a coisa vai ficando mais complexa, tá? Então, aqui essa unidade é só uma unidade de revisão, tá? Então, lá no livro de vocês, na página 60, tem os menininhos lá que vão estar perguntando algumas coisas, ó, vou só descer lá para vocês verem, tá? Eles vão estar perguntando aqui, né, esses menininhos, sobre algumas coisas, ó. E aí a gente vai utilizar adição e subtração, né? Então, como diz lá, ó, na tabela da abertura estão faltando 2 números, né? E para a gente descobrir isso, a gente precisa fazer operações de adição e subtração. Então, vamos pensar. Eu vou voltar lá na página inicial e fazer as perguntinhas que estão na página 60 para vocês. Então, eles perguntam assim: quantas medalhas o Brasil ganhou nos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos do Rio 2016, né? E aí, você tem que fazer o quê? Olha lá, você sabe a quantidade de cada medalha. Então, a gente tem lá a quantidade de ouro, a quantidade de prata, a quantidade de bronze. É só fazer o quê, gente? Uma adição. Depois pergunta assim: qual dos 2 eventos o Brasil ganhou mais medalhas? Quantas a mais do que o outro? Então, aqui vai dar um valor que vai ser bem menor do que 72, né? Por conta dos números aqui que eu tenho que somar. E aí, qual que é maior? E como que eu sei a diferença entre o maior e o menor? Eu faço o quê? Uma subtração. Eu vou sempre descobrir a diferença de um número maior para um número menor. Depois pergunta assim: quantas medalhas de prata o Brasil ganhou nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? 2016, porque não tem esse número aqui. Como que eu faço para descobrir? Eu tenho o valor de 2 tipos de medalha, de ouro e de bronze, e o total. Então, para eu saber, eu tenho que somar esses 2 aqui, para saber, né, o total de ouro e bronze, daí vai estar faltando um número. Então, eu faço menos esse 72 aqui, né, esse valor aqui. Vou tirar 72, ou vou tirar esse valor de soma menos os 72, e eu vou ter a diferença do que está faltando aqui, né? Então, são operações de adição e subtração, hora de um jeito, hora de outro, né? Para a gente saber, ó, depois pergunta lá, né, o menininho, ó, quantas medalhas o Brasil ganhou nos 2 eventos? Então, eu tenho para saber o total. Quanto eu faço? Sempre eu faço a adição para descobrir o total. Então, aqui nada mais é do que a gente pensar que nós utilizamos a adição e subtração em várias coisas. Pensa aí, então, no seu dia a dia, para responder essa letra A aqui, bota aqui devagarzinho, aqui bem pequenininho no livro, olha lá. Quando que você usa no seu dia a dia a subtração e quando que você usa a adição? Né? Alguns exemplos. Aqui, por exemplo, é uma coisa que a gente faz sempre, comprar coisas, né? Então, olha lá, sempre que eu dou um valor maior do que o que eu estou gastando, o meu vendedor tem que retirar o valor que vai ficar para ele e o restante devolver para mim, não é? Isso se chama troco. Então, olha lá, se você comprar uma bola, e se você comprar esse jogo de xadrez, você vai ter um valor que você vai gastar. Isso que está perguntando, você vai ter que fazer uma operação aqui primeiro. Quanto que eu gastei ao todo? Vou ter que juntar. Depois eu tenho que tirar, porque provavelmente vai dar menos do que 50 reais. Então, eu preciso ter o meu troco. Então, eu vou fazer uma operação de menos. Tá? Então, aí já é basicamente um exemplo de como a gente usa, né, a adição e a subtração no nosso dia a dia. Aí a C e a D pergunta assim: qual é a soma de 60 e 20? E qual é a diferença entre 60 e 20? Né? Vocês vão ter o valor aí. Tá? Então, na próxima página, 61, nós vamos ver os algoritmos e vocabulário. Aqui, essa página inteira, ela é uma situação problema. Né? Então, olha lá, a distância entre Porto Alegre e São Paulo mede cerca de 1.109 quilômetros. Tá? Aqui tem até um mapinha, né? Ó, de Porto Alegre e São Paulo, 1.109. E de São Paulo até Fortaleza, 3.127. Qual é a medida da distância, então, entre Porto Alegre
passando por São Paulo até Fortaleza. Bom, se eu sei a medida daqui aqui é um tanto, daqui aqui é outro tanto, para eu saber todo o percurso, eu tenho que juntar, tá? Então, primeiro você compreende isso aqui, né? Você tem que compreender primeiro o seu problema. Pode escrever do lado, você pode fazer o recurso que você quiser, tá? Agora, nós vamos fazer, então, aqui a nossa operação só para vocês relembrarem, ó. Então, vocês relembrem que a gente faz, ó, 9 mais 7, 16, e eu subo esse 1. Por que que eu subo esse 1? Porque aqui passou o quê? Deu 16, deu 6 unidades e uma dezena. Então, a dezena eu vou subir para a casinha da dezena, né? E vou fazer minha operação normalmente. Então, eu vou ter a minha resposta, né? 1.109 mais 3.127, 4.236. É a distância total entre Porto Alegre, né? E Fortaleza, tá? Aqui no livro de vocês tem novamente aquilo que a gente já aprendeu, as nomenclaturas das operações. Então, se aqui é uma conta de adição, nome dos algoritmos aqui, que são os números que eu coloco na operação, eles têm nomenclaturas, eles têm um vocabulário próprio. Então, cada número que eu coloco para ser somado, eu chamo de parcela. Então, eu posso somar várias parcelas. Se a gente fala de parcela, a gente lembra de boleto, de conta para pagar, né? Então, quantas parcelas eu dividi o meu videogame que eu comprei? Dividi em 10 pagamentos de R$100. Nossa, que videogame caro. Mas, enfim. Então, são parcelas que eu vou somar, tá? E o resultado eu posso chamar de soma ou total, né? Que é o total dessas parcelas, dessa quantidade de parcelas. A adição, eu posso ter várias parcelas, né, para somar. Aqui é só para verificação, né, da conta que vocês fizeram. Aqui colocou que uma decomposição, quando a gente pede para vocês decomporem o número, decomponha o número 4.236. Então, você tem lá, né, ó, o 1.109 mais o 3.127, né, você somando as decomposições vai dar esse valor aqui de 4.236, né? Você está somando na decomposição. Coloquem aqui o valor corretamente. E na próxima página, na página 61, vocês vão efetuar as operações aqui pelos algoritmos normalmente, são operações de soma aqui, né, de adição, então, facinho de fazer, façam aí no livro mesmo, que tem espaço. Depois vão responder na número 3, olha lá, as nomenclaturas, né? Qual é o nome da operação efetuada em todos os itens? Aqui, referente à atividade 2 ali, que vocês acabaram de fazer, referente a essas continhas aqui, tá? Então, essas continhas, referente a elas, vocês vão responder. Qual é o resultado no item D? Como se chama esse resultado? No item D, o número 149 se chama parcela ou soma? Como ficam as somas obtidas nos 4 itens escritas em ordem crescente? Ó, vamos colocar, então, a soma das operações que vocês fizeram em ordem crescente. Olha que legal. Aqui, a gente tem uma atividade de cálculo mental, tá? O que é o cálculo mental? É quando a gente soma sem precisar utilizar calculadora ou ficar escrevendo, né, no papel, fazendo a continha. Então, olha só, eu fiz aqui a continha para vocês no cálculo mental. Então, quando eu tenho um cálculo mental, por exemplo, esse aqui, 800 mais 100, o que eu pego mentalmente para somar? O 8 e o 1, porque aqui o restante das minhas ordens aqui, elas estão zeradas, é tudo zero. Então, eu vou somar só as ordens que têm número. Se são números que têm a mesma ordem, então, estão na mesma classe, na mesma ordem, aí fica mais fácil somar mentalmente. Então, eu vou pegar aqui, ó, 8 tá na classe o quê, gente? Das centenas, né? Olha lá, na centena, né? Nas unidades, está na centena, e aqui também está na centena. Então, eu vou somar 2 centenas. Eu vou somar a centena, 8 centenas mais uma centena. Tenho 9 centenas. Então, 0, 0, eu só acrescento os 2 zeros ali na frente. Não preciso fazer continha para isso. Aqui a mesma coisa no número maior. Então, se eu tenho lá 37.400,
374.200, né? E mais 1.300. Eu vou somar os números que estão na mesma ordem e classe, olha lá. Então, se dezena em unidade é 00, eu vou somar, então, o quê? Olha lá, a minha unidade de milhar mais a minha centena. A minha unidade de milhar mais a minha centena, né? Então, eu somo lá a minha unidade de milhar, 4 mais 1, 5, 2 mais 3, 5. E o restante eu vou repetir, né? Porque não tem nada para somar aqui, principalmente aqui que é 0 e aqui que é 0 também. Tem 375.500. Então, eu olho para o número e eu olho os que estão na mesma ordem, na mesma classe e faço o meu cálculo mental, tá? Até o próximo vídeo, continuando agora falando depois sobre a subtração, ok? Até lá!